E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, sobre a igreja? Amém. É uma alegria, um privilégio novamente estar com os irmãos nesta noite, trazendo a palavra. A gente vai falar um pouco sobre o esperar em Deus, esperando no tempo certo, no tempo de Deus. Um texto muito conhecido, alguns sabem de cor, Eclesiastes, capítulo 3. Versículo 1, onde a gente vai se debruçar e meditar nessa noite sobre o tempo de Deus, que se baseia em Eclesiastes 3, uma visão a respeito de Salomão. Salomão consegue aí, inspirado pelo Espírito Santo, colocar em palavras o propósito de Deus. O propósito também se manifesta através do tempo certo, do tempo correto. Diz assim Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 apenas: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Senhor Deus, graças te dou por este momento, por esta noite, por esta chuva, pelas pessoas aqui presentes, dispostas a receber a sua palavra, Pai, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos, Pai, que o Espírito Santo esteja abrindo, Pai, nosso entendimento, para que a tua palavra cause, Senhor Deus, Pai, mudança e transformação em nosso ser, em todos os aspectos, em todos os sentidos, Pai, que possamos amadurecer, Pai, que possamos nos tornar semelhantes a Ti, o máximo que conseguimos, Pai, através da obra consumadora do Espírito Santo e de Ti, meu Deus. Essa oração que eu passo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, se a gente fosse simplificar esse versículo naquilo que Salomão tem como tema central, é que o mais importante é o tempo correto. O tempo correto é o mais importante. Fosse simplificar, tudo que importa é o momento certo, a hora correta, para que a gente tenha êxito em achar esse momento certo, esse tempo correto, o tempo de Deus. Isso requer de nós o esperar, isso requer de nós paciência. E o que é paciência? É justamente esperar o tempo de Deus antes que a gente tenha uma atitude precipitada. Se a gente fosse colocar em termos teológicos o que significa paciência, em poucas palavras seria isso: esperar o tempo de Deus, o tempo certo, sem que antes haja uma movimentação precipitada da nossa parte. Então, apesar de Deus não estar preso no nosso tempo, o tempo cronológico, o tempo do relógio, Ele utiliza o tempo para se revelar e agir. Ele utiliza o tempo certo, para o nosso bem, para o seu propósito bem maior. Então, se a gente tem o conhecimento de algo que Deus quer para a nossa vida, mas ainda não é o momento certo, isso significa que Deus não valida a nossa atitude. A gente não tem a aprovação de Deus. Um dos momentos marcantes, e logo no início da Bíblia, que a gente pode contrastar sobre o relógio de Deus e o relógio do homem, é o caso de Abraão. Abraão tinha já a promessa do seu filho Isaac. Até então ele não sabia que seria Isaac, mas tinha um filho da promessa já prometido. Abraão, já com 75 anos, já tinha saído dos caldeus. Gênesis 15 relata que ele recebeu a promessa do filho, mas Sara também, já agoniada, angustiada pela promessa de não vir no tempo do homem, tenta dar um jeitinho. Então ela sugere que Abraão se deite com a sua serva Agar, e ali se tem Ismael. E isso resulta no conflito israelense, árabe, judeu-árabe,
e se perdura por mais de 4.000 anos. Então, uma decisão precipitada no momento errado traz consequências que são irreversíveis. Não é possível mais consertar esse erro que Abraão ocasionou. Somente Deus consegue, através dos fins dos tempos. Então esse é um exemplo de uma decisão. Uma decisão que ele já tinha conhecimento da vontade de Deus, do filho, mas executou no momento errado e com a pessoa também errada. Em Gálatas 4 também retrata, na plenitude dos tempos, que Deus escolheu Jesus. Diz assim, Gálatas 4, versículo 5: Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Deus envia seu Filho Jesus para preencher uma lacuna, para se tornar pleno, preenchido, uma lacuna que só Ele poderia preencher. Então, mediante essa lacuna, esse espaço que é do tamanho de Deus, Deus envia Jesus na plenitude dos tempos, no momento certo, nem antes nem depois, mas no momento exato. Então a gente vê nos evangelhos muitas situações, e Mateus ele bate muito na tecla, porque ele conversa mais com os judeus de referências do Velho Testamento e profecias se cumprindo em Jesus. Então é muito interessante notar cada profecia se realizando em Jesus no tempo certo. Então haveria ali o servo sofredor, como relatado em Isaías, muitas coincidências de Deus esperar o momento certo, que se revela um pouquinho antes para Zacarias. Ali tinha um turno correto, e através desse turno ele se revela a Zacarias, para dizer que João viria antes, para preparar o caminho do Senhor. Depois, posteriormente, Gabriel fala com Maria, em agitação, o episódio que João se agita no ventre de Isabel, ao receber Maria com Jesus. Os relatos cósmicos das estrelas se alinhando, para que os magos persas conseguissem seguir e prestar o culto devido, adorar a Jesus. Os pastores vindo numa época de Páscoa, muito bem retratado, daquele que viria a ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Várias, entre aspas, coincidências que se tornam objeto e Deus se revela que não tem como ser mera coincidência. Há muitas coincidências para serem meras coincidências. Então, esses relatos, esses decretos de Augusto César, de fazer um recenseamento, e através desse recenseamento, Jesus vir a nascer em Belém, como estava profetizado, Herodes ficar bravo e temer pelo seu trono, e caçar os meninos, também se cumpre outra profecia, profecias se cumprindo atrás de profecias, mas no tempo certo, no tempo de Deus, nas plenitudes do tempo, assim como relatado em Gálatas 4:4. Uma das ferramentas que Satanás utiliza é justamente essa precipitação. Ele tenta causar ansiedade e fazer com que a gente tenha uma atitude tomada por emoção, a fim de precipitar e afastar ali a vontade e o propósito de Deus sendo cumprido em nossa vida. Então a gente viu na história de Abraão, a gente vê até hoje casamentos sendo desfeitos porque não soube esperar no momento certo, não soube esperar a pessoa certa, no momento certo. Vários casamentos sendo desfeitos porque através de uma briga se falou no calor do momento algo que não era para ser falado naquele momento. Tem coisas hoje que eu falo para Jaqueline, mas que eu sabia que eu teria que abordar futuramente. Então tem coisas que eu falo hoje, eu já sabia que eu tinha que falar 6 anos atrás, mas que eu estou falando apenas hoje, porque hoje é o momento certo, hoje é o momento mais oportuno e mais maduro para nós dois lidar com algumas situações e aparar algumas arestas, tanto da minha parte
como também da parte da Jaqueline. Então, são momentos que precisam ser avaliados, refletidos, ponderados, mas tudo debaixo de um tempo correto. A gente não aborda qualquer assunto, a gente não faz qualquer coisa sem que tenha um momento exato. Então, o casamento, para nós cristãos, é a segunda decisão mais importante da nossa vida depois da conversão de Jesus. Então, se você casou errado, que pena, meu irmão, porque você vai ficar com ele até o final, a não ser que você tenha sofrido ou sofra ali de alguma condição que coloque em risco a sua vida, coloque a sua segurança em risco. Mas fora isso, é para morder o osso e não soltar mais. Então, o que causa também precipitação das nossas atitudes são as pressões, tanto internas, que a gente tem que controlar. O domínio próprio é um dos assuntos mais mencionados na Bíblia, né? O autocontrole, os frutos do Espírito, os frutos da carne, aquilo que a gente deve dar vazão, aquilo que a gente deve se inclinar e aquilo que a gente deve reprimir, dominar, não por habilidade própria, mas por habilidade inspirada pelo Espírito Santo. Então, o que faz também a gente agir precipitadamente é a pressão externa. Está relatado em João 7 a pressão que Jesus sofreu por meio dos seus próprios irmãos. Em João 7, versículo 6 em diante, diz: Disse-lhe, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito isso, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido a festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Aqui a gente vê que Jesus revela que o seu tempo não está cumprido para se manifestar daquela maneira, mas depois que seus irmãos vão para a Judéia, ele depois vai, mas não no propósito que os seus irmãos imaginavam, não para proclamar, para se evidenciar ou para fazer alguma evidência sobre o seu programa messiânico. Ele age em oculto porque ainda o seu tempo não está cumprido. Então, a pressão que Jesus recebe sobre os seus familiares, a gente vê que é possível também, através de Deus, através de Jesus, o Espírito Santo, fazer com que essa pressão não nos atinja. Em João 2, tem mais um relato, mas aí é Maria, no casamento de Caná. Maria também, a gente não sabe ao certo, mas a gente pode também especular que ela também queria promover Jesus naquele momento, o milagre da multiplicação do vinho. E Jesus é mais grande, é aquela frase famosa: o que tenho eu contigo, mulher? Então ali Jesus estava dizendo, em outras palavras, que a relação que eles tinham até o momento não prosseguiria quando isso toca no propósito de Jesus. Então a relação de autoridade não existia mais quando se refere ao propósito de Jesus sobre as bem-aventuranças, sobre as boas novas. A gente vê também, muito importante mencionar, o Espírito Santo no Pentecostes. A gente tem um número estimado pelos estudiosos que também coincide com o Velho Testamento, um acontecimento muito importante. 50 dias demorou entre a crucificação de Jesus, ali a ressurreição de Jesus, no domingo, até a manifestação do Pentecostes. 50 dias. Aconteceu 50 dias também no passado, quando Israel saiu do Egito e chegou ali no Monte Sinai para receber as tábuas dos 10 mandamentos. Então nada é por acaso. Para receber o Pentecostes tinha um local exato, tinha um horário exato, um dia exato. Pessoas tinham que cumprir a ordem de permanecer naquele local e esperar a descida do Espírito Santo.
No Velho Testamento, o Monte Sinai fumegava, havia como se fosse a presença de fogo, e muitos temeram se aproximar. No Pentecoste, a gente pôde observar, a gente pôde ver, como relatado, línguas como repartidas, como de fogo, repousando sobre cada um deles. Então, tudo debaixo de um tempo certo, um momento certo, também obedecendo a palavra de Jesus. Ser impulsivo, ser precipitado, então pode ser considerado um sinônimo de imaturidade. Ali nas Forças Armadas e também no bombeiro tem a figura do segundo tenente. O segundo tenente, ele é uma figura que causa um pouco de desconforto na tropa, porque ele geralmente é muito novo, ele recebe muita instrução teórica, mas quando ele dá a condição, dá o poder de ele gerir e fazer com que a tropa siga os seus comandos, ele abre mão de toda a experiência dos mais graduados ali no que se refere à experiência de rua. Isso a gente observa tanto no Exército, Marinha, Aeronáutica, também nos bombeiros e na polícia. Então a figura do segundo tenente, ela é um pouco indigesta por essa característica de ter muito conhecimento teórico e se passar por arrogante e não dar atenção ao que os experientes têm a dizer ou oferecer. Então ele se passa por imaturo, muitas vezes. A grande maioria deles, quando não dão um braço a torcer, faz com que a tropa sofra. E isso no ambiente de guerra, isso acontece na guerra, vidas são derramadas, sangue é derramado por fruto dessa imaturidade. Então o nosso dever, assim como está relatado em Isaías 40, versículo 30 e 31, que já foi objeto de pregação, é saber esperar o momento certo. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então os que esperam no Senhor conseguem fazer tudo isso, porque esperaram no momento certo. Eles correm, mas correm no momento certo, correm de maneira certa, porque soube esperar o momento certo. Um exemplo de saber esperar é muito bem tratado em Davi, ali quando ele está fugindo de Saul, e ele espera, foge de Saul, mas ele não coloca a mão no ungido do Senhor, porque ele sabe que o seu momento vai chegar. Ele não tenta pegar o trono de qualquer maneira, tudo tem o seu preço. Davi sabia das consequências, sabia que se ele seguisse os conselhos dos seus generais de ceifar a vida de Saul, isso poderia causar uma imagem arranhada perante o povo de Israel. Então ele sabe avaliar, ele sabe esperar o seu momento. E o seu momento chega e ele é recompensado. Ele tem o direcionamento de que através da sua linhagem direta viria o Messias. Então ter uma linhagem direta vindo de você, através de você, para que o Messias se manifeste, é um privilégio. Então o Deus que age no momento certo se conecta com um homem que sabe esperar também no momento certo de subir ao trono. Então a gente encontra essa semelhança de Davi e do Messias e o bônus de saber esperar no momento certo. Se Israel também, no deserto, tenta partir sem a presença de Deus, Israel parte sem o conforto da coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Um ambiente de deserto é um ambiente bem escasso, as temperaturas são altas, extremamente altas durante o dia e baixas também durante a noite. Então você caminhar no deserto ou até mesmo ficar parado no deserto
sem a presença de uma nuvem, sem o ar-condicionado de Deus, é muito fustigante, é muito desagradável. A gente percebe isso de perto também, quando a gente vai no Pantanal e o sol bate ali, é um sol para cada um. Então, o conforto, mesmo no meio do deserto, Deus traz o conforto. E o conforto só se manifesta se a gente sabe esperar o momento certo da nuvem passear, ou avançar, ou até mesmo ficar sobre o mesmo lugar. Então, mesmo no ambiente deserto, mesmo num ambiente hostil, a gente consegue ter uma amparo de Deus, mas isso mediante a obediência e esperar também o momento certo. O momento certo também, no nosso contexto atual, se manifesta de diferentes formas. Vamos imaginar que a irmã Sandra, ela goste de um prato, ela se interessa ali, vamos dizer, um bolo que ela viu, e ela quer muito fazer para alguma pessoa querida. Mas o bolo tem um momento certo, você não pode abrir o forno, porque ali ele fica cru. Então, se a irmã Sandra, por mais da boa intenção que ela tem em presentear uma pessoa querida, ela erra nesse momento, ela também não pode culpar essa pessoa de não querer comer esse bolo. Isso também vale para nós. A gente não pode querer culpar a nossa esposa ou nosso marido de não aceitar a nossa visão que está crua, porque a gente não sabe ainda amadurecer essa concepção, esse plano que a gente tem na nossa cabeça. Da mesma maneira, a gente não pode culpar o nosso liderado, seja qualquer ministério aqui na igreja, a gente não consegue apresentar uma visão pronta, mas uma visão crua. Então, esse exemplo, eu acredito que elucida e mostra muito bem o valor do momento correto. Então, tudo tem seu tempo. Falando também de esporte, não adianta eu fazer um lançamento pelo lado na área e a partir do momento que a bola sai do meu pé, ele já está dando voleio. Não adianta, não vai fazer isso. Da mesma forma, no basquete, não adianta eu arremessar uma bola se o tempo estourou. Não adianta no vôlei eu fazer um corte se a bola nem chegou no levantador. Não adianta eu querer pontuar no beisebol se a bola acabou de sair da mão do arremessador e eu sou o rebatedor. Eu vou rebater o vento. Então tudo depende do momento certo, mesmo que você saiba o propósito. Então a gente entra também num outro problema. A gente reconhece que muitas vezes a gente esteve cego para ver os sinais, surdo para não ouvir a voz de Deus. E agora, o que fazer? Como se alinhar? Então, muitas vezes, Deus vai escancarar aquilo que você tem que fazer. Ele vai enviar turbulências. Ele vai escancarar, vai mudar a ordem natural das coisas. Em Hebreus 12, do 25 ao 29, diz: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nós desviarmos daquele que do céu nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, a gente se lembra muito da imagem quando criança,
Eu nunca passei, mas eu já ouvi de amigos próximos de que quando a gente é criança, ali você está no momento de assistir a TV, está chovendo muito forte, há relâmpagos, há trovões, e parece que no melhor momento, onde você está mais preso no episódio, surge a voz da sua mãe ou da sua avó dizendo para desligar a TV. Então, para alguns, a avó, a mãe, falam que é para desligar porque Deus está falando. Outros, claro, por medo de queimar os aparelhos. Mas existe essa argumentação de que Deus está falando, e é para desligar a TV. E esse exemplo se apega com o texto de Hebreus 12, que quando há um abalo no céu, quando existe uma turbulência no céu, aqui na terra a gente tem que fazer os ajustes para ouvir a voz de Deus. Quando a gente está no avião, está tudo muito tranquilo, o piloto fala no início, mas muitas vezes a gente ignora ele. Mas quando há turbulência, e quanto mais severa é essa turbulência, mais de nós quer ouvir a voz do piloto, trazendo informações, trazendo aquilo que ele quer fazer para solucionar esse problema. E isso também se manifesta em diferentes outros exemplos, como as catástrofes. As pessoas nunca prestam tanta atenção nos jornais, na meteorologia, quando se fala que é uma possível catástrofe vindo. Então, quando há essa mudança do padrão natural, do padrão normal, que foge da nossa compreensão, nossos ouvidos também tendem a prestar mais atenção. Isso se manifesta também no Covid, se manifesta no Brasil, no caso das enchentes, ali, da grande chuva que ocorreu no sul do país. Então é um momento que a gente não entende o que acontece, e de um primeiro momento a gente busca respostas, a gente tende a parar para refletir, e através desses momentos que Deus fala conosco, porque Ele sabe que se Ele não abalar a estrutura normal, a gente não vai ouvir o que Ele tem para dizer. Então, muitas vezes é necessário Ele parar turbulências de propósito, para que no final das contas o seu propósito se cumpra, para que você dê o braço a torcer e ouça a sua voz mais de perto, para que você sintonize o seu ouvido para a voz de Deus. Então a gente vê também esse retrato de turbulência, de propósito na vida de José. José recebeu visões e sonhos. Ele não entendeu muito bem o que aconteceria. Ele só entendeu que ele tinha uma figura de destaque, mas que veio se cumprir há 13 anos depois. O propósito ele viu como sombra, mas Deus agiu de maneira injusta em primeiro momento, mas tudo estava dentro do propósito final de que José fosse governador do Egito e ali salvasse os seus irmãos e a sua família. Então o propósito de Deus, ele age, mesmo que a gente não entenda inicialmente o que está acontecendo, mas o que Deus quer de nós, falando do texto de Hebreus 12, que a gente tenha gratidão. Versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, e tenhamos a graça, a gratidão, pelo qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Então, quando esses abalos acontecerem, o que Deus quer de nós é gratidão e que a gente não se apegue no reino que será abalado. Deus, cada dia que passa, tem abalado as estruturas do reino que sofre com esses abalos. Mas existe um reino que é inabalável, que o mundo pode estar caindo ao seu redor,
mas o reino de Deus está intacto. E se você está nesse reino inabalável, você pode ficar tranquilo, porque Ele está no controle. É como a imagem do filho de um menino que está no avião, e do seu lado tem uma mulher idosa, e acontece uma grande turbulência e o menino está tranquilo, está bem sossegado, brincando ali com seus brinquedos, com o seu avião, com o seu carrinho, e a mulher incomodada já com a calma da criança, assim, mas menino, por que você não está com medo? Não, eu não estou com medo porque o piloto é meu pai, eu sei que posso confiar nele. Então essa é a imagem, muitas vezes. O mundo pode ruir ao seu lado, a realidade não vai mudar, existirá turbulência, mas ela já não te domina mais, porque você tem a confiança plena de que o Pai está no controle. E se Ele está no controle, você tem aquele que melhor poderia estar. Não é você, não são as situações que você pode controlar, mas Deus está no controle, está querendo que você confie nele, que você confiando nele, você pode passar por qualquer turbulência, por qualquer tribulação ou frustração. A gente vê também, por último, o exemplo de Israel no Egito. Israel sofre de sede, reclama, murmura, o propósito de quê? De que Deus provê água. Ele é o provedor da água. Israel passa fome, com o propósito de quê? Para mostrar que Deus não apenas satisfaz a sede, mas provê alimento. Israel se cansa, para mostrar que Deus, se você está em Deus, você renova suas forças, assim como está relatado em Isaías. Mas qual que é o propósito final também relatado em Deuteronômio 6? Para que quando vocês entrarem na terra prometida, possuírem vinhas que vocês não cultivaram, entrarem em casas que têm tudo de bom, e tiverem ali tesouros e encontrarem, vocês não esqueçam de que fui eu que te dei. O grande propósito dessas tribulações, provações, é para guardar na memória e não se esquecer daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor fez, que ainda está fazendo em nossas vidas. Amém?